Saudações em Cristo, amados irmãos. Uma boa noite a todos. Graça e paz da parte de Deus, o Pai, com todos. Mais uma vez nos encontramos aqui através dessa ferramenta para glorificar e exaltar o nome daquele que era, que é e que há de vir. Primeiramente, já quero de início agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua família, pelas coisas que o Senhor tem lhe proporcionado para estar aqui neste momento, crescendo em conhecimento e glória, aonde Ele, Jesus, se entregou por nós. Amados irmãos que nos acompanham, sabem bem que de começo a gente já começa dizendo que não viemos aqui fazer apologia a nenhum costume, crença ou fé. A nossa regra de fé em embasamento é o está escrito, ou assim diz o Senhor. E portanto, bem-aventurados estamos sendo, aonde nesta semana celebramos a Semana Santa, a qual no dia de ontem celebrávamos a Sexta-feira Santa, a qual foi a entrega e o sacrifício perfeito do Senhor, aonde falamos da crucificação do Senhor, a qual Deus tem proposto em nossos corações de fazermos 3 transmissões para tirar ao máximo, para entendermos o que é a Páscoa, o que ela significa para mim e para você, aonde no dia de amanhã celebraremos a ressurreição. Mas eu te pergunto, Jesus, ele ressurgirá no seu coração só no dia de amanhã ou em todos os dias da sua vida? Afinal, a Páscoa nós celebramos quando acreditamos no poder, na ressurreição que ele fez por nós. Celebraremos a Páscoa todos os dias das nossas vidas. E os irmãos que já nos acompanharam no dia de ontem, entendemos e vimos de que a Páscoa não é um coelho, símbolo da fertilidade. A Páscoa não é o chocolate. A Páscoa é Jesus. És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. És o nosso Cordeiro Pascual. Amados irmãos, um breve resumo da transmissão de ontem. Veja bem, a Páscoa nós falávamos ontem que ela era celebrada até mesmo antes da vinda de Jesus Cristo, que chamávamos sobre a festa das cabanas, a festa da propiciação ou a festa dos pães asmos, aonde se ajuntavam pessoas de toda a terra, juntamente de Jerusalém, ou no passado junto ao sacerdote, para oferecerem holocausto pelos seus pecados. Cada um trazia consigo um animal, e este animal era pelo sacerdote emolado, e ele aspergia esse sangue sobre o altar, sobre o lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança e as pedras da lei. E ali então o sacerdote oferecia esse sangue que simbolizava o sangue imaculado daquele que viria para ser o nosso cordeiro, para ser a propiciação dos nossos pecados, aonde não mais hoje precisamos emolar animais ou levar a um sacerdote. Amado irmão, os nossos pecados nós devemos contar somente a Jesus Cristo. Nós não precisamos contar aos outros. Nós não precisamos tampouco ir até um confessionário e falarmos para um líder religioso. Amado irmão, o Senhor Jesus nos ensina a orarmos da maneira correta, a entrarmos em nosso quarto, fechar a porta e falar com Ele. E ali sim há alguém ouvindo e com todo o poder de cura e transformação e perdão dos nossos pecados. Mas, amados, entendam que essa festa, então, ela era celebrada desde a antiguidade.
aonde esse sacerdote, recebendo os animais do povo na tenda da congregação, oferecia o sacrifício. E então a palavra de Deus nos diz que esse sangue cobria o altar e fazia com que o pecado do ser humano não chegasse até as narinas de Deus. Fazia com que esse sangue lavasse e purificasse. Era uma clara alusão àquele sacrifício perfeito que iria ser derramado por mim e por você. No dia de ontem, lembramos que falamos sobre a crucificação do nosso Cordeiro, do nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje, segundo a religião, celebramos o sábado de Aleluia, mas entendamos que hoje é o sábado do Senhor. Hoje é o sábado de descanso. E não é eu quem digo, mas a Bíblia nos diz e nos relata. E nós veremos nessa transmissão de hoje uma regra estabelecida pelo céu, por Deus, não estabelecida pelo homem, por um líder religioso. Amados, a pergunta que eu faço de imediato: você sabe qual dia é o dia de descanso? Você sabe qual dia que o Senhor nos trouxe como sinal? Porque o Senhor nos disse que não veio para revogar a lei, mas cumpri-la, torná-la gloriosa em nossas vidas. E mais, tem uma igreja aí fora que nos ensina a guardar o primeiro dia da semana, intitulado como domingo, porque, segundo a história, tinha um rei chamado Domingos, e ele queria agradar tanto a pagãos quanto cristãos. Então ele faz essa transferência da solenidade do sábado bíblico do quarto mandamento para o primeiro dia da semana. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não traz a palavra domingo. A Bíblia se refere no dia após sábado como o primeiro dia da semana. E aí fica a interrogação a nós: a quem vamos obedecer? Amados, o apóstolo nos diz que importa antes nós obedecer a Deus e não aos homens. Mas aqueles que têm as suas Bíblias, amados irmãos, nos acompanhem no livro do Dr. Lucas, no capítulo de número 23, no versículo de número 50, aonde hoje nós falaremos sobre o sepultamento de Jesus, sobre o descanso de Jesus, até mesmo no dia de sábado, descansou de sua obra. E vejam, Jesus Cristo, humano, um judeu, ele tinha uma profissão, e ele trabalhava, amados irmãos, ele era carpinteiro. Só que no dia de sábado, ele se preocupava em aliviar as cargas dos oprimidos, a ensinar na sinagoga, nos templos, à beira do mar, debaixo das árvores. Jesus Cristo dedicava o dia de sábado como memorial da criação estabelecido pelo seu Pai, para cuidar do sofrimento do povo, para libertar os oprimidos e cativos. E por isso a Bíblia nos relata que é lícito dar a vida no dia de sábado ou tirar a vida. É lícito fazer o bem ou fazer o mal no dia de sábado. É lícito curar ou deixar a pessoa do jeito que se encontra. Amados irmãos, Jesus Cristo, no dia de sábado, ele só cuidava da sua vida e comunhão com Deus e com o próximo, e não se preocupava com os afazeres seculares, aos quais os demais dias eram estabelecidos. Lembramos que o Criador fez a terra em 6 dias, e ao 7º dia descansou e deu por sinal. O sábado bíblico de maneira alguma foi abolido, pois disse o Senhor que não passará um tio ou um jota sem que tudo se cumpra. E aquele que ensinar as pessoas a obedecerem isto será chamado grande no reino dos céus. Porém, aquele que ensinar a desobedecer será chamado pequeno no reino dos céus. Então, meus amados, aqui está um divisor de águas, a qual nós mostramos claramente
qual a marca que nós temos, se somos do homem ou se somos do Criador. Amados irmãos, aqueles que têm as suas Bíblias, nos acompanhem. No versículo 50 do capítulo 23 do livro de Lucas. E eu já quero cumprimentar os irmãos que estão conosco, os irmãos que entrarão, os irmãos que assistirão essa mensagem em outro determinado dia. E dizer para você que bem-aventurados estamos sendo, aprendendo com o Mestre que se entregou por nós. Ontem nós falávamos sobre a entrega perfeita do Senhor. Era necessário que a palavra se cumprisse. Amados irmãos, hoje nós falaremos sobre o sepultamento e o descanso do Senhor. Falaremos sobre a importância deste dia de sábado para as nossas vidas. E sim, ao findar do sábado, ao despontar o primeiro dia da semana, Maria e Maria Madalena foram até o sepulcro. E, chegando lá, viram que a pedra tinha sido removida. E espantadas, achando que teriam roubado o corpo de Jesus, viram 2 anjos celestiais, um a cada lado, ao qual disse a elas: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou como havia predito. Ide até os seus irmãos e avisai-os. Mas, amados irmãos, essa pequena introdução é para o dia de amanhã. É para mim fazer o convite a você mesmo, a estar participando amanhã sobre a transmissão onde falaremos sobre a ressignificação, o ressurgimento, a ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivo Ele está. Nós estamos dividindo em 3 partes para nós absorver o máximo da luz que ela tem a nos proporcionar. Amados irmãos, sabemos que os dias são maus, que as pessoas estão vivendo longe, distante da vontade do Senhor e que tão pouco querem saber de viver em comunhão com Ele. Mas eu louvo a Deus pela sua vida que tem nos acompanhado, que tem acreditado na palavra e não no que eu digo, pois só assim podemos crescer em conhecimento e sabedoria e graça. E o porquê que eu estou falando tudo isso de início é para nós vermos que somos todos iguais, não há divisões, não há política e não há religião que possa nos separar do amor de Deus, o Pai, a qual deu o seu Filho unigênito, a qual também nos prometeu uma ressurreição naquele dia, que nos ofereceu uma esperança, ofereceu uma nova vida. E amanhã, no dia de amanhã, meus amados irmãos, nós finalizaremos as transmissões sobre a crucificação, o sepultamento e a ressurreição e a Semana Santa, e que você possa ressignificar toda a sua vida do que é a Páscoa. Amados irmãos, que vocês possam comentar, curtir, compartilhar, nos ajudar a levar este evangelho da salvação a mais lares, a mais pessoas, porque assim como Lázaro, que estava dormindo, e o Senhor disse: vem para fora, nós podemos receber esse chamado naquele dia. E nós estamos estudando justamente para isso, para ficarmos debaixo da dispensação e obediência de Deus, para que naquele dia nós escute a voz do Senhor: vinde, filhos benditos de meu Pai, e tomai o reino dos céus como herança, a qual eu vos tenho preparado. Ali não mais existirá morte, não mais existirá sofrimento, dor, preocupação, não mais existirá a maldade. E todos nós, meus amados, convenhamos, estamos cansados destas coisas. Estamos cansados de ver as pessoas pensando somente nelas mesmas e não se preocupando com o próximo, com o semelhante, com o seu vizinho. Amados irmãos, o verdadeiro significado da Páscoa ao longo das gerações, das décadas, dos milênios, foi se perdendo
gradativamente. Mas eu quero de início ressignificar com você que no dia de amanhã você possa fazer algo diferente e ir de encontro até uma pessoa que você conhece, a qual você sabe, vou falar de uma maneira mais fácil de compreendermos, que não tem ninguém por ela, familiar, filho, amigo, irmão ou irmã, aquela pessoa que é desprezada pela sociedade, aquela pessoa que, sabe, está lá fora, distante, e que talvez não está esperando uma Páscoa abençoada. Mas, amado irmão, eu te convido a ir de encontro a ela e convidar ela para celebrar a Páscoa na sua casa. Porque mais feliz é aquele quem dá do que quem recebe. Amado irmão, que você possa ir até ela e dizer: vamos comigo até a minha casa com a minha família, porque somos uma única família, filhos de um único Pai, e dizer a ela que celebre a Páscoa. Pode ser que esta seja a ressignificação e o ressurgimento e a ressuscitação dos sonhos na vida dela. E agora eu não estou mais te convidando somente a você receber isto, mas a proporcionar isto ao seu semelhante. Que essa Páscoa seja realmente transformadora em nossas vidas e que nós possamos de fato vivê-la em nós. Amados, versículo 50 do livro de Lucas, capítulo 23, nos diz assim: o sepultamento de Jesus. Ora, havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com a decisão e os atos dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Chegando ele a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então tirou o corpo do madeiro, envolveu-o num lençol e colocou-o num sepulcro cavado numa rocha, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Versículo 54. Era o dia da preparação, e ia começar o sábado. As mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram a José e viram o sepulcro, e como o corpo fora colocado ali. Então voltaram e prepararam especiarias e perfumes, e no sábado descansaram conforme o mandamento. Amém, meus amados irmãos. Vejamos aqui o que tem a nos proporcionar esta parábola, essa passagem bíblica a qual descreve sobre o sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Mas, contudo, após a sua crucificação, muitos ali ainda estavam. E vejamos que a profecia bíblica diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Os soldados romanos, após crucificar os dois bandidos malfeitores ao lado de Jesus, foram até os corpos já mortos e quebraram as suas pernas. Mas chegando até Jesus, o soldado, para que se cumprisse a palavra, não quebrou nenhum osso seu, mas contudo o transpassou com uma lança no seu lado esquerdo do peito, aonde verteu água e sangue. E verdadeiramente esse soldado imediato confessa que este era o Cristo, o Filho de Deus. O véu se rasgou, aquilo que nos separava do amor de Deus, da paternidade celestial, foi quebrado. A morte perdeu a sua vitória. E eu te pergunto, meu amado irmão, devemos temer alguma coisa aí fora? Sendo que ele provou que ter uma vida em obediência aos mandamentos de Deus, à vontade divina, nós podemos ser ressuscitados naquele dia. E eu já te pergunto, você sabe qual dia Deus o chamará? Eu não sei se vai ser hoje, amanhã, mês que vem, daqui 10, 20 anos, eu não sei.
a gente não sabe. Contudo, nós aprendemos a lição que devemos estar preparados, para que quando Ele nos chamar, nós não sejamos pegos de surpresa, mas estejamos preparados. Amados irmãos, este véu não existe mais, e a morte perdeu a sua vitória, porque se estamos em Cristo, passamos da morte para a vida. Vejam que 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, nos diz assim. 1 Timóteo, capítulo 5, versos de número 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Vejam que a regra é que nós não nos deixamos ser influenciados pelas pessoas aí de fora, mas que a gente se conserve puros e obedientes àquele que nos fez a promessa, para que nós possamos ver que o reino de Deus está vindo até de encontro a nós com muito poder. Em toda a era da humanidade, Deus quis ter comunhão com os seus filhos. A palavra nos diz, a história nos relata que no princípio, Deus pediu para que o povo de Israel construísse um tabernáculo, para que ele habitasse dentro desse tabernáculo, para que ele fosse celebrado pelos seus filhos e criaturas. Depois, passado o tempo, Deus novamente deseja resgatar a raça humana do pecado. E agora, como nós encharcados em pecado, Deus não poderia se aproximar de nós, porque como Ele é fogo consumidor, num abrir e fechar de olhos nós seríamos consumidos. O pecado é a transgressão da lei. E se a lei não me dissesse não cobiçarás, eu não conheceria a concupiscência da carne. Então eu só sei o que é pecado se a lei me disser não matarás. Porém, no livro de Tiago nos relata que aquele que tropeçar em um só ponto da lei torna-se culpado de todos. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não terás outros deuses além de mim. Lembra-te do dia do sábado para o santificar e o guardar. Amados irmãos, o dia de sábado é um divisor de águas e nos remete diretamente àquele que tem o poder e a autoridade para cumprir as promessas da ressurreição. Precisamos traçar e planejar um caminho para um dia alcançarmos o céu. E o céu, ele não é conquistado por nossas obras para que a gente não se glorie. É necessário que a gente tenha a obediência àquilo que Ele estabeleceu para nós. Vejam que Jesus é a vida. E esta passagem nos remete a não cair no erro, a qual no caminho de Emaús os dois discípulos iam conversando um com o outro e diziam consigo: ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Esta passagem será para o dia de amanhã, meus irmãos. Eu estou apenas dando pitadas do que será a transmissão de amanhã. Eu te convido a não perder, porque ela irá concluir a transmissão de ontem e a de hoje, aonde hoje nós já estamos entendendo mais sobre o ministério perfeito de Jesus Cristo. Mas nós falávamos sobre o desejo do Pai de reconciliar nós, a raça humana pecaminosa, com Ele, porque lembramos que Adão viveu muitos anos
E após o pecado no jardim do Éden por ele e por Eva, a raça humana é derrubada da comunhão. E passam-se os séculos e Deus envia a Jesus para que nós, por meio de Jesus, possamos ter comunhão com Ele, para que a gente possa novamente estabelecer uma relação íntima com Ele. Esse é o desejo de Deus para a sua vida e para a minha vida. O que tem, meu irmão, te impedido de ter este amigo, este pai, dentro do teu coração? As coisas estão difíceis, estão ruins, as famílias estão divididas, cada um pensa no seu prazer e na sua satisfação própria. E eu te pergunto, onde estão os jovens que hoje não mais querem ouvir da palavra do Senhor? Ou aquele que ouvia e que hoje deixou o caminho? Lembramos que Jesus, na peregrinação, na via sacra, carregando aquela cruz, amados, não desistiu. Ele poderia renunciar à fé e à obediência a Deus o Pai, e os soldados o soltariam. Ele poderia fraquejar, ele poderia ter dúvida, assim como muitas das vezes eu e você temos dúvida. Será que Deus nos salvará? Será que Deus nos trará de volta à vida? Perdão, irmãos, uma correção. Salvar. Será que Deus nos salvará? Sou humano, sou falho, erro. Não sou um pregador eloquente, não tenho uma faculdade de teologia, tampouco estudei numa universidade, mas sou humilde e sou como as crianças que reconhecem a paternidade celestial, reconhecem que nada podem fazer sem depender dele. Mas vejam de que nesse momento a qual nós falamos, Jesus, ele está levando a sua cruz após os açoites, após a humilhação. Ele está subindo para o Monte Calvário, chamado Gólgota, ou Monte Caveira. E em determinado momento, descalço sobre as pedras afiadas, ele, como humano, tropeça e cai, mas não derruba a sua cruz. Amado irmão, eu te convido a não deixar a sua cruz. A cruz é a ponte, é o caminho que nos leva ao céu. Não abandone a sua fé. É a única ferramenta, que por meio dele temos acesso ao trono da glória. Amado irmão, à beira do caminho estava um homem. Este homem chamado me fugiu o nome dele agora, mas daqui a pouco eu vou me lembrar, meus amados irmãos. Eu vou pesquisar aqui através de uma ferramenta para me lembrar, é bastante coisa, meus irmãos. Simão de Cirene é o nome, meus amados irmãos. Vejam, ali à beira do caminho estava um homem chamado Simão, a qual via com os demais Jesus carregando a própria cruz para ser crucificado. E nesse momento que Jesus cai, os soldados romanos dão ordem para ele, Simão, ajudar Jesus a carregar a cruz. Sabe o que isso nos traz de lição para mim e para você nessa noite? No momento de dificuldade, de dor, muitas pessoas irão nos abandonar. A gente está rodeado de gente quando temos a mesa farta, quando temos dinheiro no bolso, quando proporcionamos prazeres e felicidades a elas. A gente está rodeado de amigos, entre aspas. Mas que no primeiro momento de provação eles nos abandonam. Mas contudo eu quero trazer uma palavra de esperança.
Seja qual for o momento determinado que você se encontra, ou já se encontrou, ou se encontrará se sentindo sozinho, angustiado, aflito, nervoso, eu quero te dizer a olhar para o céu, olhar para o alto, e Deus dará ordem até mesmo aos teus inimigos para que te ajudem. Afinal, os soldados romanos eram os carrascos que estavam crucificando a Jesus, mas receberam uma ordem para dizer a Simão para ajudar a carregar a cruz. Sabe o que isso nos traz lição, meu amado irmão? Que no momento certo, talvez é este momento hoje, nessa transmissão, talvez é nesse momento que você está recebendo ajuda aí na sua casa, aonde quer que você esteja. É nesse momento, quando você pensava que estava só, que estava sozinho, você está ouvindo essa mensagem e você agora tem uma certeza de que Deus enviará alguém para te ajudar a carregar a cruz. Que no momento que você estiver talvez não suportando mais, eu te digo, não desista. Um pouquinho mais e você vai alcançar a promessa. Não desista de orar pelos seus filhos, não desista de orar pelo seu casamento, não desista de orar pelos seus negócios, pelos seus sonhos, pelos teus planos. Não desista, meu amado irmão, de maneira alguma solte a cruz. Mas talvez você tenha largado essa cruz em algum momento da sua vida. Talvez você tenha se desviado do caminho do Senhor, do caminho que nos leva à salvação. Por mais que os cristãos nós tenhamos lutas e dificuldades, mas temos a certeza de que seremos mais que vencedores com Cristo Jesus. Eu te digo, volte. A cruz está exatamente aí, aonde você deixou ela. Aonde você deixou ela, você vai precisar dela. E não importa se você é um cético, se você é um ateu, se você é um espírita, se você é um budista, se você é um ateísta, se você tem outro tipo de religião, costume, crença ou fé ou doutrinação, não importa. A regra que o Criador do Universo estabeleceu para que tenhamos acesso a Ele, a salvação e a vida eterna, é Jesus Cristo. Porque entre Deus e os homens há somente um intercessor, Cristo Jesus. Então nós não podemos, de maneira alguma, chegar até o Pai seguindo outro caminho, outra doutrina. Porque Ele é a verdade, o caminho e a vida. Mas vejam que Simão então ajuda a Jesus a carregar a cruz e a cumprir com aquilo que estava predito. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava nele. E aquela cruz era para você e para mim carregar. Mas louvado seja o Senhor Jesus, que obediente foi e disse: envia-me a mim. E que hoje nós celebramos o dia de descanso, a qual nos relata o versículo 54, que a sexta-feira era o dia da preparação e que ia começar o sábado. Esse dia da preparação, nós vamos falar um pouco sobre esse dia de descanso, meus amados. Mas para finalizar, você mesmo, que tem a sua cruz e que talvez esteja no momento da sua vida onde está balançando, aonde veio um vento de dificuldade, de desânimo, e você está pensando a largar a cruz. Eu digo para você, segure mais um pouco. Se você não conseguir segurar, Deus enviará um anjo até você. Deus enviará uma pessoa, porque muitos hospedaram, porque lembram da passagem de Sodoma e Gomorra, onde Ló, sem saber, sem ser avisado, abrigou 2 anjos em sua casa. Vejam, você pode receber anjos na sua casa, anjos tanto espirituais quanto seres humanos, materializados, pessoas que irão dizer para você: ei, eu estou aqui, eu vou te ajudar, e você não está sozinho nessa luta, eu te ajudo a passar por essa dificuldade.
A gente, quando acontece isso, meus amados, a gente fica surpreso. E a gente é remetido ao mais profundo cantinho do nosso coração, aonde confessamos, sussurrando, baixo, que Deus tem nos cuidado, que Deus tem visto a nossa luta e dificuldade. Deus não nos deixou sozinhos, meus irmãos. Essa palavra está falando com você nessa noite. Essa palavra está falando comigo nessa noite. Quantas foram as vezes que nós pensamos em chutar o balde, em desistir, em parar, de não sermos mais cristãos. E aí nós fomos como o filho pródigo, andando de um lado para o outro nos prazeres que o mundo proporciona, mas que em determinado momento da vida perdemos tudo. E que tínhamos só a fé e que lembramos do Pai. A palavra nos diz que de longe o Pai o avistava. Vejam, de longe Deus está nos cuidando, está nos vendo, está nos avistando e está esperando ansiosamente para que a gente retorne aos braços dele. Está esperando pacientemente para servir o melhor para nós. Amados irmãos, a parábola do filho pródigo, ela é muito linda, porque todos nós, antes de aceitar o filho, somos filhos pródigos, somos filhos rebeldes, somos filhos pecaminosos. Então é necessário que a gente volte a morar com o Pai, a ter comunhão com o Pai. Vejamos que a passagem paralela que se encontra no livro de João, do discípulo amado do Senhor Jesus, a qual também escreveu o livro da revelação do Apocalipse, nos diz assim no capítulo de número 19, no verso de número 14: Era o dia da preparação da Páscoa, e quase meio-dia, disse Pilatos aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritaram: Fora, fora, crucifica-o. Perguntou Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei senão César. Finalmente Pilatos lhe entregou Jesus para ser crucificado. Que não seja o nosso caso de gritarmos fora, fora para Jesus. Jesus está à porta do nosso coração batendo para que a gente abra e Ele entre e faça morada. Amados irmãos, vejam que era o dia da preparação da Páscoa. Então, se era o dia da preparação da Páscoa, era o sábado, porque antecedia o dia da ressurreição, a qual o Senhor ressuscitou no primeiro dia, aonde num complemento nós daremos amanhã na transmissão, onde falaremos sobre a ressurreição, sobre a falta de esperança e ânimo dos dois discípulos que o Senhor encontrou no caminho de Emaús, a qual falaremos também sobre a dúvida de Tomé e a incredulidade de Pedro. E nós iremos aprender o que nós temos que fazer nesta Páscoa: ressignificar, ressurgir, renascer e ressuscitar todos os dias, não somente no dia de amanhã. Mas, meus amados irmãos, você que tem as suas Bíblias, nos acompanhe no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 2. E também algumas mulheres que foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Vejam que depois disso Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com eles. Jesus ensinava neste momento, a qual ainda não tinha sido crucificado.
E é sobre esse desejo a qual o Senhor tem a nos ensinar no dia de sábado, a qual ele descansou de sua obra. Jesus, aos 33 anos e meio, é crucificado por volta do meio-dia. E às 3 horas da tarde entrega o seu espírito a Deus. E José de Arimateia pede o corpo a Pilatos para o sepultar na rocha, antes do entardecer, porque já o sol despontava. E o dia ele começa quando ainda há luz. E Deus fez separação das trevas e da luz. E disse: a luz eu chamarei de dia, e a noite eu chamarei de trevas. Amados irmãos, é errado a gente aceitar o ensinamento dos homens, aonde dizem para nós que o dia começa à meia-noite. Eu te pergunto, à meia-noite há luz? À meia-noite há claridade? Não. Deus separou as trevas da luz. Deus separou o dia da noite. Então o dia ele começa às 6 horas da tarde. Disse Jesus: não são 12 as horas do dia? Aquele que anda de dia não tropeça, pois que vê a luz deste mundo. Aquele que, porém, anda à noite tropeça, pois não vê a luz. Perdão, meus irmãos. Mas, meus amados, vocês já visitaram um leito de um hospital? Vocês já viram o sofrimento? Qual é o momento que mais há sofrimento? É no período da noite, quando há trevas. Os corredores dos hospitais já ouviram orações mais sinceras que igrejas cheias. As celas dos presídios já ouviram orações mais sinceras que igrejas, porque há um arrependimento, há uma ressignificação dos seus pensamentos, das suas vidas. Amados irmãos, José pede o corpo e guarda no sepulcro e volta para casa para celebrar o dia de sábado, o dia de descanso. Amados, as mulheres que tinham vindo com ele também voltaram, prepararam especiarias e perfume, e no sábado descansaram conforme o mandamento. Até neste momento o Senhor Jesus guardou o sábado e descansou de sua obra, pois ele dormia, pois ele, após a crucificação, tem o seu corpo colocado sobre o sepulcro, a qual descansou de sua obra, a qual realizou durante o seu ministério dos 33 anos e meio, a qual com 11 anos de idade ele é batizado no Rio Jordão pelo profeta João Batista. Antes, ele era apenas um menino ao qual tinha sido apresentado pelo seu pai José e sua mãe Maria, a qual esse menino crescia em conhecimento e sabedoria, e a qual este menino a cada ano ia obtendo mais graça e revelação do seu Pai Celestial. E ia ensinando a sua mãe Maria e o seu pai José, os seus irmãos que estavam ali. E após isso, ele nos dá a entender que está consumado, está feito. Ele teve sede e o soldado deu-lhe vinagre para beber. E então ele tem o seu corpo colocado sobre ali, para descansar do seu ministério. Amados irmãos, vamos juntos aprender uma lição aqui sobre esse dia de descanso, sobre o dia de hoje, o sábado, sobre o dia em que o Senhor dormia. E amanhã daremos o total cumprimento da Semana Santa e da Páscoa, pois o Senhor ressurgiu e vivo está. Amados irmãos, eu te convido a pegar a sua Bíblia aí. Eu tenho certeza que essa palavra vem falando com você desde o dia de ontem. Eu tenho certeza que você vai viver e celebrar uma Páscoa a qual
talvez nos últimos anos não tenha celebrado. Talvez você tenha até mesmo não tentado celebrar a Páscoa. Esse dia de sábado nos traz um ensinamento a qual nós vemos que nos engrandece e nos traz algo muito valioso e precioso, a qual o Senhor descansa de sua obra após a sua crucificação. Este caminho a qual o Senhor vai sendo levado por José da Arimateia é uma triste caminhada, mas também ela é uma descoberta maravilhosa para as nossas vidas. E ela nos traz um regresso feliz. Afinal, essas mulheres que ali estavam viram o corpo do seu Senhor colocado ali. E amanhã nós daremos o complemento sobre a ressurreição do Senhor Jesus, aonde hoje nós apenas entendemos que devemos descansar de nossas obras neste dia do sábado, a qual nós iríamos adentrar mais sobre este dia, mas eu acredito que não é o ponto sobre principal a qual nós queremos falar nestas transmissões sobre esse dia, a qual devemos falar em outras transmissões. Mas o verdadeiro sentido dessas transmissões propostas sobre a Páscoa é sobre o ressurgimento, a nova vida, a ressurreição que o Senhor nos proporciona e que Ele nos traz. Pois é uma descoberta maravilhosa nós vermos que a sua ressurreição nos trará uma vida diferente, uma vida nova, e que se antes nós éramos pessoas pobres, pobres, desgarradas, hoje nós somos pessoas felizes. Maria e Maria Madalena e José ali colocaram o corpo do Senhor para descansar da sua obra. E o dia de sábado foi posto por sinal perpétuo entre Deus e os homens, para que a gente descanse de nossas obras. Eu te convido a começar a observar o dia de sábado, a observar o quarto mandamento da lei de Deus, aonde nos diz para lembrarmos o dia de sábado, para que nós, amados, pudéssemos entender qual é esse significado em nossas vidas e aprender que esse dia nos traz um renovo. E eu quero já te convidar para a transmissão de amanhã, a qual nos trará o complemento total dessa profecia. Eu já quero começar a finalizar ela, dizendo para você descansar sobre a promessa da ressurreição do Senhor, aonde eu tenho certeza que ontem entendemos sobre a crucificação, hoje entendemos sobre o descanso do Senhor, e amanhã eu te convido a não perder, de maneira alguma, a ressurreição do Senhor. Que essa Páscoa traga um outro sentido até a sua vida, aos teus projetos. E que eu e você possamos receber do Senhor
o chamado dele. Que Deus tenha lhe proporcionado um crescimento, um descanso. A promessa está viva para mim e para você. E amanhã nós talvez iremos procurar entre os mortos aquele que está vivo. Não adianta nós irmos celebrar num templo religioso. Ele não está mais lá. Ele vive. E que essa esperança possa iluminar o seu coração, iluminar a sua vida, pois ele ressurgiu, como havia predito. No dia de amanhã, meus amados, nós daremos sentido à transmissão de ontem e à transmissão de hoje, a qual eu estou me contendo para não falar sobre a lição que os discípulos de Emaús nos trazem, a lição que Tomé nos traz, e a lição que Pedro também nos traz. E que espanto será para aqueles que não creem, mas para nós que cremos na ressurreição do Senhor, será um motivo de muita alegria. Então eu digo para você, não desista, não abandone a sua cruz e não pense que você está sozinho. Você pode contar comigo, você pode contar com a pessoa que você menos espera. Deus de longe o está avistando e vai lhe proporcionar um refrigério nesse dia de sábado. Quando nós pensávamos que não teria uma solução, teria um sentido, pois nós falamos, esperávamos que por Jesus nós fôssemos redimidos, mas agora, além de tudo, ele foi crucificado. Que não seja o nosso caso, amado irmão, de falar como esses discípulos de Emaús, a qual estavam a caminho de Emaús. Que o Senhor não nos encontre no caminho, dizendo e tendo dúvida, mas que nós cremos na ressurreição do Senhor e que a gente não ponha dúvida naquilo que Ele pode fazer em nossas vidas, na vida dos nossos filhos, dos nossos negócios, do nosso casamento. A palavra que eu tenho para você é: descanse e espere no Senhor, pois Ele já está ressurgindo nas nossas vidas. A transmissão de amanhã falará muito aos nossos corações e eu tenho certeza que essa Páscoa será totalmente diferente das Páscoas passadas, pois eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele nos dá a verdadeira paz, a paz que o mundo não pode receber. Que todos tenham uma boa noite e que a graça de Deus e a sabedoria que excede o entendimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. A palavra-chave de hoje é: descanse no Senhor, pois Ele está ressurgindo. Ele está ressuscitando dentro de você e Ele já vive dentro de você. Tenham todos uma boa noite e que Deus os abençoe a todos. Eu espero vocês no dia de amanhã. Não deixe de compartilhar, curtir e comentar as transmissões. Tenham todos, mais uma vez, uma boa noite, amados. E eu confesso para vocês, eu estou desde ontem questionando ao Senhor, porque eu sou assim, meus irmãos, e eu também acredito que você seja assim. E isso é da natureza humana. A gente quer tudo para agora, quer tudo para ontem, né? Quando o Senhor propôs no meu coração de falar sobre a sua crucificação, sepultamento e ressurreição, eu queria falar tudo numa só transmissão. Eu queria, como uma enxurrada, pegar e jogar tudo, sabe? Mas aí nós não íamos entender, nós iríamos se perder pelo caminho. Porque a palavra do Senhor ela deve ser como a chuva seródia, a chuva temporã, aquela chuva que cai lentamente, aquela chuva que vai vindo de tempo em tempo e que vai calando na terra, vai penetrando as profundezas do nosso coração. Essa palavra ela não lava o nosso coração, ela não nos confunde, ela nos traz sabedoria e conhecimento.
E aí eu comecei a dizer: mas Senhor, como farei isto? E ele disse: simplesmente abra a boca e fale as minhas palavras. E aí ontem eu comecei a falar sobre a crucificação. E aí eu disse: Senhor, está sem sentido, está sem nexo. E o Senhor disse: calma, eu estou falando aos corações. Aí hoje, mais uma vez, eu venho falar sobre o sepultamento do Senhor, o descanso do Senhor, a qual Ele me freou para não adentrar sobre o quarto mandamento, a qual nós veremos em uma outra transmissão, se assim o Senhor nos orientar. Mas, contudo, agora Ele nos proporciona uma palavra de esperança. Tenham ânimo, Ele está ressurgindo, e amanhã, com certeza, se Ele ainda não ressuscitou na sua vida, Ele ressuscitará na sua vida os teus sonhos e dará um novo sentido, lhe dará uma nova vida. Eu não tenho dúvidas, porque eu já comecei a ouvir testemunhos e relatos das pessoas que têm nos acompanhado, aonde tem sido beneficiada pelas palavras aqui dizidas, não por mim, mas pelo Senhor. Que todos tenham uma noite abençoada e descansem no Senhor. Só mais um pouco e Ele está ressurgindo. Uma boa noite a todos. Tchau. Irmãos, eu tenho que falar algo para vocês. É muito gratificante em poder ajudar a todos. É muito bom a gente poder ajudar de alguma maneira o nosso semelhante. Porque as pessoas hoje elas estão vazias daquilo que o dinheiro não pode comprar, daquilo que o mundo não pode proporcionar. Mas graças ao Senhor Ele tem provido meios, ferramentas para que a gente compartilhe do Evangelho do Senhor. Eu estou mesmo ansioso pela pregação do dia de amanhã, a qual dará o cumprimento total daquilo que já começamos no dia de ontem. E se fosse pela minha vontade, eu falaria tudo ontem já, eu falaria tudo hoje já, porque a gente vai aprender muito na transmissão de amanhã. E eu digo para você, meu irmão, não perca a transmissão de amanhã, pois você vai receber a verdadeira Páscoa na sua vida. Você vai ter o verdadeiro sentido da ressurreição na sua vida. E você vai parar de ensinar as crianças que a Páscoa é o coelho. E você vai dizer: olha, a Páscoa é Jesus. Ele se entregou por nós. Ele sofreu por nós. Ele foi humilhado por nós. Ensine as crianças que a Páscoa é Jesus. Deixe o coelho de lado. E tenha esta comunhão e intimidade com Jesus, pois Ele está ressurgindo. Tenha ânimo e esperança. Ele não vos deixará confundidos. A irmã Vanilda
Vânia, Marisa e Rafael. Obrigado pelo carinho, obrigado por interagirem com a gente. Que bom tê-los vocês aqui, meus irmãos. Também digo para aqueles irmãos que estão nos acompanhando, façam como os demais, nos ajudem a levar o Evangelho, a compartilhar a palavra da salvação, pois é necessário que a gente compreenda o ministério que Cristo veio trazer a nós aqui nessa terra. Estou ansioso para a transmissão do dia de amanhã e digo para você que será totalmente diferente daquilo que temos provado e vivido e visto. Tenham todos mesmo uma boa noite. Deus seja com todos vocês. Boa noite.